Bom dia, gente. Tudo bem? Bom, como já foi apresentado, meu nome é Renan. Hoje nós vamos falar sobre compliance tributário. A gente vai oferecer para vocês uma visão um pouco diferente dessas mudanças tributárias que estão acontecendo no nosso país. A gente está recebendo uma enxurrada de mudanças e o pessoal está todo mundo muito reativo. A gente veio oferecer uma visão um pouco diferente, uma visão um pouco mais otimista dessas mudanças. Então hoje a gente vai falar de coisa boa. E para a gente começar falando de coisa boa, vamos começar falando de sorteio. Então, pessoal, fique à vontade para escanear aqui os nossos QR Codes. Vocês vão cair no nosso Instagram. Vocês vão encontrar lá o último post, o post dessa palestra. E aí basta seguir, curtir e comentar a B2L, que no final a gente vai sortear o livro Quem Tem Medo, da LGPD, um livro de minha autoria, e que eu abordo a Lei Geral de Proteção de Dados e também cibersegurança. Então, como vocês podem ver, essa questão da conformidade está muito no nosso DNA. Tá? Então, sem mais delongas, vamos a isso. Porque, pessoal, a gente está num momento de transformação, efetivamente. E a gente sabe que hoje a conformidade ela é mandamental. A conformidade é, inclusive, a palavra do ano de 2026. Mas não basta que a gente esteja em conformidade. É imprescindível que a gente possa demonstrar essa conformidade. E como que a gente vai demonstrar essa conformidade? Numa planilha de Excel? Numa declaração de próprio punho? Eu juro que estou em conformidade. Não, né? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. E aí, para a gente já começar, e aí eu já passei 2 slides, porque a gente vai falar da Lei Complementar 225 de 2026, que inseriu o Código de Defesa do Contribuinte, tá? E ele traz essa mudança paradigmática. Antes um fisco repressor e punitivo, e hoje um fisco mais colaborativo e orientador. Mas é claro que isso depende que a gente esteja em conformidade e possa demonstrar essa conformidade, e é justamente isso que a gente vai falar. Agora, ele vai, ele volta, aí. Então, pessoal, para a gente começar já estabilizado o que a gente está falando, essa lei complementar, o Código de Defesa do Contribuinte, ela trouxe alguns direitos, positivando alguns direitos efetivos para o contribuinte, e a gente trouxe 5 desses direitos, a lei estabelece 12 direitos, e 5 desses direitos a gente considera extremamente relevante para a discussão aqui, para o nosso papo. E o primeiro que eu quero trazer para vocês é essa comunicação clara e compreensível. Então hoje não tem mais lugar para aquele juridiquês propositalmente confuso e atabalhoado, né? Porque, obviamente, pessoal, nem todos são operadores do direito, nem todos são advogados como os senhores. Os contribuintes, os empresários de maneira geral, ao receber notificações, ao receber autuações, ou então até mesmo para interpretar aquilo que estava sendo exigido deles, eles tinham muita dificuldade justamente por conta desse juridiquês que era propositalmente confuso. Então, hoje, esse é o primeiro direito que a gente traz para vocês, porque hoje isso também mudou. O segundo é esse tratamento com respeito e urbanidade. O que quer dizer, pessoal? Que o contribuinte ele não é mais considerado réu, antes de mais nada, né? O contribuinte ele está sendo alçado num lugar de equilíbrio com o fisco, e a gente vai mostrar como que isso acontece. Claro que isso depende de algumas situações, e a gente vai falar disso hoje. Acesso aos autos e retificação dos dados, isso inclusive em procedimentos tributários administrativos, ampla defesa e contraditório. Então a gente tinha aquela questão da presunção da boa-fé, né? Só que era presunção só no papel. Não é verdade? Porque na prática, a gente era tratado como o réu, a gente era tratado como aquele que age com má fé, né? E aí eu quero trazer para vocês esse que para a gente é o principal direito do contribuinte, que é a reparação por danos, por eventuais excessos praticados na fiscalização. Então, antes, qual que era a dinâmica? Autua primeiro, pergunta depois, não é verdade? Todos nós sabemos que era assim. E hoje a coisa mudou. Só que ela mudou
desde que a gente possa comprovar a nossa conformidade, desde que a gente possa evidenciar essa conformidade. E é sobre isso, pessoal. Trazer para vocês os 3 pilares, então, do novo Código de Defesa do Contribuinte. Primeiro, é a segurança jurídica. Então, pessoal, obviamente, essa mudança paradigmática no direito tributário, ela não é uma benemerência do Estado, obviamente. Né? Ela é, na verdade, uma resposta do Estado para a necessidade de ter regras claras e bem definidas, porque isso traz estabilidade, isso traz segurança jurídica e, na outra ponta, dá mais tranquilidade para as empresas investirem, dá mais tranquilidade para os contribuintes saberem o que eles podem se acreditar, o que não podem se acreditar, como podem fazer. A boa-fé, aquilo que eu comentei anteriormente com vocês, então, os contribuintes não são mais tidos naturalmente como réus, né? Ele é presumido honesto. Isso significa que inverte-se o ônus. Então, para alegar eventual fraude, o fisco não basta alegar, ele deve provar. Então, o ônus agora é do fisco provar que agimos ou que os contribuintes eventualmente agiram com má fé. E aí tudo isso, pessoal, deriva numa relação mais cooperativa, numa relação mais integrada entre fisco e contribuinte. E isso já acontece hoje através de alguns programas e é sobre eles que a Carol vai começar a falar para vocês, não é, Carol? Fala aí para gente, por favor. Pessoal, Renan está falando aqui bastante sobre mudança de paradigma, né? Mudança de paradigma, mas isso é muita teoria, né? Estão me ouvindo bem? Não estão me ouvindo? Isso. Estão me ouvindo agora? Então, isso fica. Ele está falando de mudança de paradigma, mas isso fica muito na teoria, né? E como é que pode, né, essa mudança, né, do fisco de algo punitivo para algo cooperativo? Alguém aqui já pensou em estar dentro de um clube exclusivo da Receita? O Confia, que é o primeiro programa que a gente vai falar hoje, é exatamente isso. É a fiscalização em parceria, pessoal. E como que isso funciona? A gente está falando aqui sobre conformidade, conformidade auditável, né? Aquilo que a gente pode evidenciar, aquilo que a gente pode provar. Quê? Que a gente pode provar, não é mesmo? E o primeiro deles é o Confia, pessoal. O que ele traz para a gente? Primeiro você vai fazer um cadastro na Receita Federal, você vai fazer a sua autoavaliação, demonstrar que você está em conformidade, né, que você está cumprindo com todas as regras. Após isso, vai ter uma análise técnica. E como que é feita essa análise técnica? Através de sistemas. Então, como o Renan falou, não adianta a gente simplesmente colocar em planilha de Excel, ter ali o documento em alguns arquivos, que não vai ter jeito. A gente tem que ter dentro de um sistema que a gente pode comprovar a cadeia de custódia. E assim vai ter a auditoria pela Receita Federal e assim vocês serem certificados. E quando vocês forem certificados, o que vai acontecer? Vocês estarão dentro desse clube exclusivo. E quando vocês estão dentro desse clube, vocês vão ter um canal direto com a Receita. Chega de ficar muito tempo esperando algum tipo de consulta, vocês vão ter essa consulta, esse canal direto com eles. E isso significa em diminuição de custos. Mas, claro, a gente tem monitoramento, né? A Receita ela vai ter que continuar monitorando, porque isso é normal. Mas por que é uma fiscalização em parceria? Pessoal, se a gente está dentro de um programa, se a gente está dentro desse clube exclusivo, o que a gente precisa? A gente precisa mostrar que nós estamos em conformidade via sistemas, certo? E se nós estamos em conformidade, o nosso fornecedor também tem que estar, porque faz parte da cadeia de custódia. E é assim que significa a confiança, né? Então, a nossa parceria com o fisco. Mas, para além desse... Opa! Voltou. A gente tem o OEA. O OEA, pessoal, ele já existe. Tá com um probleminha esse negócio aqui.
O EA ele já existe, tá? Ele já existia antes do Código de Defesa do Contribuinte, mas o que ele traduz? Ele traduz em previsibilidade e agilidade com o comércio exterior. E por que isso ele traduz em previsibilidade? Quem está dentro desse programa, as empresas que estão dentro desse programa, eles vão ter o menor custo de armazenagem, por quê? Porque eles não vão precisar ficar semanas no porto. Eles podem ter ali a sua liberação em horas. Nossa, Carol, em horas. Sim, pessoal, em horas. Porque vocês estão dentro de um programa da Receita Federal. Vocês são parceiros do fisco. E se vocês são parceiros, é uma troca, certo? Então, isso é a parceria. Então, além disso, vocês terão agilidade operacional, vocês terão previsibilidade. Então, é uma cooperação entre nós e o fisco. Mas, além disso, mais de 1.000 empresas já estão certificadas com o OEA. 26% das empresas que já estão certificadas, elas têm uma maior agilidade. E sabe o que isso significa para o CEO, CFO, ou para nós advogados passar para o nosso cliente, pessoal? Isso significa que a gente vai ter um fluxo de caixa. Significa dinheiro para o empresário, um retorno financeiro. Ué, se eu vou ter um menor custo de armazenagem porque eu vou ficar menos tempo no porto, quer dizer que ele vai ter, então, uma previsibilidade, uma agilidade operacional e um menor custo de armazenagem. Mas, além desses, a gente tem outros benefícios. Quais são? 2 auditores responsáveis para a nossa empresa. Veja, não é mais aqueles auditores que sabem sobre tudo. É o auditor que sabem sobre o nosso tipo de objeto, né? O nosso tipo de empresa. A gente vai ter, então, redução de custos, agilidade operacional e, claro, uma comunicação oportuna. Porque se eu tenho 2 fiscais responsáveis por mim, o que eu tenho? Uma agilidade e uma cooperação com o fisco. Mas, além disso, a gente tem aí uma classificação. Doutor, fala um pouquinho mais sobre isso. Bom dia, gente. Bom, essa classificação... Voltar um pouco. Muito bem. Esse é um outro programa, além desses 2 que a Carol passou para a gente, né? Nós temos esse que chama-se Receita Sintonia. Um programa que no início eu entendi o nome dele um pouco estranho, mas depois, estudando mais, concluí que o nome realmente é um nome dedicado e perfeito para esse programa. Por quê? Porque o contribuinte tem que estar em sintonia com a Fazenda Pública. O que é esse programa? Esse programa é um programa de autorregularização que o próprio contribuinte faz. E ele estando em sintonia com a Fazenda Pública, ele vai então ser classificado. A Fazenda vai então estabelecer um rating para esses contribuintes. E esse rating, como é que funciona? Vamos lá. Então o rating vai de A+ até D. Quer dizer que A+, ele tem uma excelência em conformidade. Estando em excelência em conformidade, ele tem muitos benefícios. E aqui a gente volta um pouco num daqueles pilares que o Renan falou para a gente. Aqui é o pilar da cooperação. Então, quando o contribuinte está num regime de excelência, a Receita, a Fazenda, obviamente pode cooperar com ele. E como é que ela coopera com ele? Dando-lhe benefícios exclusivos, procedimentos de consensualidade melhores, tendo inclusive um canal de comunicação com a Fazenda Pública, onde, ao meu sentir, esse canal acaba com aquelas consultas, para quem trabalha no direito tributário, aquelas consultas que a gente fazia no passado, vão acabar quando a gente tiver o nosso cliente, o contribuinte, num regime de excelência, no A+. Mas, como eu disse, a Fazenda vai classificando de acordo com o quê? Com a conformidade. E a conformidade, como foi dito aqui,
Não basta simplesmente a gente falar que está em conformidade. Ela tem que estar adequada, ela tem que ser inquestionável, ela tem que ser provada, né? E aí, a conformidade que já vai para a letra A, ele está em alta conformidade, mas ele tem um tratamento diferenciado, mas ele ainda não está em excelência. Ele precisa continuar melhorando, mas tomar muito cuidado, porque estar no A não significa que o próximo é o A+. Ele pode, inclusive, ir para o B, quando é uma conformidade moderada. O que é a conformidade moderada? É aquele contribuinte que está no padrão, o normal. Aquele aluno que estudou para passar de ano, não para aprender. Ele tirou só a nota para passar de ano. Então esse aí precisa melhorar muito. Mas também tomar cuidado para ele não ir para a letra C, que aqui é um problema, gente. Aqui acendeu uma luz amarela na empresa, no contribuinte. Por quê? Porque ele está em baixa conformidade. Ou seja, ele não está com os ajustes tributários dele conforme com a Fazenda Pública. E aí, então, ele veio para esse rating, né? Estando em baixa conformidade. E, por fim, ele vai para a letra D. Letra D é o não conforme, é um risco elevadíssimo. E risco significa o quê? Significa autuações, significa fiscais toda hora, significa tempo dos funcionários atendendo às fiscalizações. Ou seja, é um problema muito sério. As empresas devem se acostumar, devem se culturar, porque este momento, a partir de agora, né, elas devem estar conformes. E o problema do D, a gente pensa que isso aqui é o fundo do poço, mas infelizmente isso não é o fundo do poço. Por quê? Porque além desse Serasa da Receita, que a gente costuma chamar de Serasa da Receita por conta desse rating, ele pode ir para um problema bem pior. Ele pode chegar a esse devedor contumaz. Devedor contumaz é, com certeza, o tema mais polêmico do Código de Defesa do Contribuinte. Obviamente, todo mundo está discutindo sobre isso, porque é uma novidade. Isso sempre foi muito falado, mas nunca apareceu numa legislação como apareceu agora. E o que acontece? Esse devedor contumaz tem sérios problemas. Por que ele tem sérios problemas? Porque ele vai ter uma inaptidão cadastral, ele não vai poder fazer negócios com órgãos públicos, ele não vai poder requerer recuperação judicial. Se ele estiver em recuperação judicial, a Fazenda Pública pode pedir a convolução da sua recuperação em falência. E ele pode, inclusive, ter o seu pedido de falência requerido pela própria Fazenda. Essas três últimas situações estão sendo muito... O pessoal está entrando com muitas ações, estão judicializando demais esses assuntos, então a gente não pode afirmar que isso daqui para frente vai acontecer. Mas com certeza os seus administradores terão problemas com penais, inclusive, né? Enfim, ele tem uma morte comercial. O que acontece? Como é que se conceitua esse devedor contumaz? Devedor contumaz é aquele que tem uma dívida substancial, reiterada e injustificável. Para a Fazenda Pública Federal, substancial significa acima de 15 milhões ou maior do que 100% do seu ativo conhecido. Reiterada significa 4 períodos seguidos de inadimplência, de falta de pagamento, ou 6 períodos de forma alternada em até 12 meses. E injustificada, aí é uma outra situação que a gente vai colocar agora. O que está acontecendo? Aquela coisa de uns 10, 15 dias atrás, a Fazenda Pública Federal enviou notificações, todo mundo deve lembrar disso, para colocar como devedores contumazes vários contribuintes que no seu total deviam 25 bilhões para a Receita. Todos eles da área de cigarros. Inclusive agora já há informação de que
os próximos serão da área de combustíveis. E aí, muito bem, essas notificações chegando, o que nós, advogados, os contribuintes, devem fazer? Eles terão que justificar, porque a Fazenda já sabe que a dívida é substancial e reiterada. Agora, ela precisa informar, ela precisa saber se realmente é injustificada. E aí nós vamos precisar mostrar isso de maneira clara. Dizer, olha, está faltando, aconteceu isso porque a gente passou por um problema na pandemia, mas tudo isso tem que ser justificado com conformidade. Com conformidade. E esse é o problema. E o problema do devedor contumaz, que não consegue provar essa conformidade, ele tem efetivamente a morte comercial. Mas nós trouxemos aqui uma situação que melhora muito essa situação do contribuinte. A gente apresenta para vocês hoje o PP Cloud. O que é o PP Cloud? É uma plataforma de conformidade. Não é apenas não é de conformidade tributária, ela é de conformidade. De forma que tudo aquilo que acontece na empresa e que vai sendo colocado nessa plataforma fica rastreável e criptografado. Este programa, esta plataforma foi criada pela PPTec, que é o braço tecnológico da Pereira Pelizari Advogados. E isso está ajudando muito a gente. Não é isso, Renan? Pessoal, como o Dr. Rubens acabou de dizer, o PP Cloud foi criado pela PPTec, que é o braço tecnológico do Pereira Pelizari. E claro, como o Renan começou aqui falando para vocês, nós trabalhamos muito com proteção de dados, então o PP Cloud ele é Privacy by Design, ou seja, ele tem a proteção de dados desde a sua construção. E ele foi criado para ser uma plataforma de conformidade. Não obrigatoriamente de tributário, porque nós trabalhamos no Pereira Pelizari com governança, riscos e compliance. E quando a gente trabalha com governança, riscos e compliance, a gente precisa obrigatoriamente de uma plataforma de conformidade. Por quê? Porque ele precisa ser rastreável, ele precisa ser imutável, precisa ter o controle de logs, ele precisa saber como, quando, onde, por quem, por quê, né? Seja por má fé, seja por um erro, porque foi modificado. E assim, a gente consegue ter ali toda a cadeia de custódia. Então, o PP Cloud, a gente está trazendo agora para vocês, claro, porque com o advindo da reforma tributária, ele precisa ter conformidade, uma conformidade auditável e com celeridade. Então, o PP Cloud, ele tem criptografia, a gente tem controle de hashings e a gente tem a centralização total. Então, você consegue colocar no PP Cloud, desde o primeiro e-mail até o comprovante. Ou seja, pessoal, se o fisco bater lá na porta do cliente de vocês ou de vocês e pedindo um relatório, vocês conseguem comprovar em questão de segundos a sua conformidade, porque o relatório ele é emitido naquele instante, tá? Então, tudo ali num único sistema. E o que mais a gente tem? Opa! A gestão integrada. Então, a gente está falando aqui da cadeia de custódia, né? Para a gente comprovar a conformidade, precisa ter ali a gestão, né? A cadeia de custódia. E como que a gente consegue comprovar isso? Num único sistema, pessoal. Tem a centralização dos dados, tem os hashing criptográficos, ou seja, deixa eu explicar aqui que a gente tem criptografia de alto nível. O que significa? Que significa que é uma segurança máxima. Integração de todos os sistemas, logs de acesso, e, claro, backup e redundância. A gente está falando de proteção de dados, a gente está falando sobre proteção do segredo industrial dos clientes de vocês e de vocês. Não poderíamos, claro, deixar de ter, então, uma redundância, né, e um backup. E ele é um repositório e emitir relatórios em tempo real. Muito bem, gente. Aqui é bem rápido dizer para vocês que o PP Cloud, além desse diferencial de gestão, ele tem um diferencial de proteção e integridade de dados. Ele tem integridade de dados em repouso, em uso e em trânsito. Na verdade, ele é um escudo criptográfico. Mas, entendam,
é a conformidade, é o que a gente está precisando hoje, né? Então, os nossos clientes, os contribuintes precisam se ajustar a esse momento. E o PP Cloud traz esse diferencial e essa segurança. Bom, pessoal, então para a gente fazer essa transição, né, desse modelo, como a gente viu, a gente precisa poder provar que a gente está em conformidade. Não basta estar, precisa provar. Mas a gente falou bastante, né? A gente vai passar um vídeo agora para vocês entenderem como é que isso funciona. Só um alerta, pessoal, ainda dá tempo de entrar no sorteio. Quem escaneou, vai lá, curte, comenta B2L. Daqui a pouco vai rolar o sorteio, hein? Como você gerencia hoje arquivos, acessos e colaboração sem perder controle, segurança e rastreabilidade em um cenário onde a tecnologia não para de evoluir? Bem-vindo ao PP Cloud, a plataforma completa de armazenamento e colaboração em nuvem com segurança, rastreabilidade e conformidade em cada ação. Acesse sua conta de qualquer dispositivo. Além da camada extra de proteção via MFA, registramos cada entrada por logs de auditoria, dando controle absoluto e visibilidade sobre a segurança de seus dados. Acesse o seu painel personalizado, arquivos favoritos e os próximos eventos do seu calendário, tudo organizado para o seu dia, com todas as ações realizadas dentro da plataforma devidamente registradas. Em arquivos, gerencie tudo com facilidade. Faça upload arrastando e soltando diretamente na pasta. Organize seus documentos e visualize por tipo ou data de modificação. Cada alteração realizada é registrada, permitindo acompanhar exatamente quem mudou, o que foi alterado e quando isso aconteceu. Compartilhar é simples e seguro. Escolha o e-mail de compartilhamento e defina permissões precisas. Somente visualização, upload, edição ou permissões totalmente personalizadas. Você tem controle total. E com o calendário integrado, agende reuniões, convide participantes e mantenha toda a equipe sincronizada, sem sair da plataforma e com o mesmo nível de controle e registro das atividades. Todos os dados são protegidos por criptografia de alto nível, e todas as interações e acessos são registrados em logs, garantindo transparência e suporte a auditorias. PP Cloud, armazenamento e colaboração com segurança, rastreabilidade e conformidade. Muito legal, né, pessoal? Bom, para reforçar o que a Carol já falou e o que o Dr. Rubens já falou também, o que o PP Cloud não é. Ele não é uma plataforma de conformidade tributária. Ele é uma plataforma de conformidade. Vocês podem usar, obviamente, para o que vocês acharem mais relevante dentro da organização, do escritório de vocês. Inclusive, a gente está saindo desse palco agora e nós vamos, no outro palco agora, receber a certificação Infinity da B2L, que nos enche de orgulho, nos deixa muito feliz ter recebido essa certificação. Mas como que a gente conseguiu provar a aderência ao edital? Como que a gente conseguiu provar que a gente atendia todos os critérios da B2L para essa certificação? Usando também o PP Cloud. Então a gente usou isso também como um instrumento para evidenciar a aderência. Então, acho que é isso, né, Carol? Palavras finais aí, por favor. Pessoal, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Nós estamos também no stand 48, quem quiser lá passar para conhecer o PP Cloud. Realmente, essa plataforma de conformidade nos elevou, nos fez chegar, inclusive, os certificados pelo selo Infinity. Então, será um prazer conhecê-los, vamos trocar aí palavras, estratégias, será um prazer para todos nós. E vamos lá, vamos conhecer, gente. Obrigada. Gente, eu também quero agradecer, inclusive, porque depois de tanto tempo a gente está debutando hoje no palco da B2L, né? E isso nos dá muito prazer, nos enche de alegria e, como os dois já falaram, aguardamos vocês aqui, ó, primeiro stand para a gente mostrar mais isso para vocês, esclarecer, tirar dúvidas e vamos em frente.